E nesse dia 18 de maio é celebrado o Dia da Luta Nacional Antimanicomial, Tratamento em Liberdade. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos bater um papo com a doutora Catarina Cursino, que é coordenadora de saúde mental da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Arco Verde. É uma batalha por um tratamento em liberdade, por um tratamento fora dos padrões que vivenciamos por muito tempo, por muitos anos, de tratamento assistido de forma fechada, de forma isolada, de forma diferente de um tratamento em liberdade. A luta antimanicomial é um movimento, é uma política pública de assistência a pessoas em adoecimento mental de forma aberta, de forma substitutiva, de forma integrativa junto com a sociedade. É um movimento para tratar as pessoas com transtornos, ou seja ele a partir de álcool e outras drogas ou transtornos mentais, em liberdade, no convívio da sua família, no convívio da sociedade, de forma integrativa e única. Os tratamentos em caráter de internamento, eles continuam acontecendo ainda. A luta antimanicomial, ela não excluiu, ela não finalizou os internamentos. Ainda existem, sim, internamentos. Existem casos, sim, que necessitam de internamento ainda, porque nós ainda não temos, historicamente, alicerce, pés para sustentar uma política pública livre. Então, existe aquele paciente ainda que necessita de internamento, aquele paciente que ele não consegue, ainda que acompanhado, que assistido, está em comunidade, está nesse convívio. Mas, na prática, essa luta por um tratamento em liberdade é que essa pessoa, que esse paciente, que esse usuário, ele seja acompanhado pela rede. A rede de apoio psicossocial, a rede de assistência psicossocial, e um dos equipamentos que a gente tem aqui no município, temos 3, que são os CAPs. O CAPs Infanto Juvenil, que é de 0 até 18 anos. Temos o CAPs Transtorno, que é transtorno até a maioridade, a idade adulta, a velhice. E temos o CAPs AD3, que é o CAPs que recebe aquele paciente que tem algum tipo de transtorno em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas. Esses trabalhos, esses serviços funcionam de forma substitutiva, ou seja, substituindo aquilo que por muito tempo foi o nosso dia a dia, que era de internações. Tratar em liberdade é o paciente passar o dia de forma ele precisa querer. Existe o querer do protagonismo, existe o respeito do protagonismo do usuário. E quando a gente fala usuário, é o usuário do Sistema Único de Saúde. Existe esse querer dele, existe esse respeito pelo protagonismo e ele é tratado juntamente com a família, porque em todo caso de um paciente, de um usuário, existe ali também uma família adoecida. Então, o serviço substitutivo, ele cuida do paciente e ele cuida da família e ele cuida da sociedade. E é por isso que hoje a gente está aqui falando sobre isso, para chamar a atenção de toda uma sociedade que as pessoas em adoecimento, elas precisam ser vistas como que o diagnóstico não é o destino da pessoa. Essa pessoa pode, na maioria dos casos, essa pessoa pode continuar convivendo com a família, se medicada, se acompanhada, se tiver com uma prática terapêutica bem assistida, como é a nossa proposta, ela pode continuar em liberdade, convivendo com as pessoas e convivendo com a sociedade, indo à unidade básica de saúde da família, que é a porta de entrada desse paciente, e ter uma vida dita como normal. São muitas as nuances dessa reforma. A gente pode pensar hoje que nós temos como rede de apoio a esses serviços substitutivos, nós temos os leitos integrais nos hospitais regionais, como é o caso do de Arco Verde. Então, um paciente hoje em crise ou em surto, porque se pergunta muito, mas e aquele paciente que está andando nu na rua, que está juntando lixo, que não toma banho, que vive em situação de rua, aquele paciente que surtou?
Para onde ele vai, se não para uma internação? Ele vai exatamente para os leitos integrais psiquiátricos que nós temos no município, no Hospital Regional, e faz parte da RAPS, faz parte da rede de apoio, para que esse paciente ele saia da crise, saia do surto e ele volte para o serviço substitutivo para ser acompanhado e para ser feito o projeto terapêutico singular. A ideia é que nós tenhamos pessoas sendo olhadas como pessoas iguais a nós, que merecem ter os direitos garantidos. Toda vez que a gente interna uma pessoa contra a vontade dessa pessoa, a gente está violando um direito. E é muito tênue essa barreira, porque muitos de nós, inclusive eu, em determinados casos, a gente entende que é necessário a internação. Porque quando o mal ele é maior para o contexto social do que só para aquela pessoa ela pode trazer um dano maior para a família por causa de agressão ou para a sociedade, a gente entende que naquele momento aquela pessoa deve ser internada. Então parece contraditório, mas não é. É só porque a linha ainda é muito tênue e nós ainda não amadurecemos o suficiente enquanto serviço substitutivo, enquanto rede de apoio, apesar de ter 30 anos dessa luta. 30 anos já se tem maturidade, a gente entende que uma luta de 30 anos já deveria ser uma luta madura, mas não é simples assim. Saúde mental nunca foi simples, é bem complexo. Você desconstruir estereótipos não é simples, você desconstruir uma mentalidade de uma sociedade não é simples, mas é possível, e é por isso que sempre que a gente é convidado para falar sobre isso, a gente fala, apesar de sim validar que em alguns casos é necessária a internação. É necessário. Por quê? Porque nós ainda não temos uma contrapartida, um apoio que faça com que esses casos específicos de controle social a gente não tenha aonde colocar, como cuidar de forma substitutiva sem ser contra a vontade do usuário do Serviço Único de Saúde, por exemplo. Todos os anos, o movimento de luta antimanicomial escolhe um tema para ser vivenciado por profissionais e usuários dos serviços de saúde mental. No ano de 2023, foi escolhido o tema Resistir, ampliar e avançar. Eu boto fé no cuidado em liberdade. Esse é o tema do ano. Avanços e retrocessos marcam a luta antimanicomial. A reforma psiquiátrica brasileira, mais que uma reforma pública, é um movimento de mudança paradigmática que alcança dimensões sociais, jurídicas, políticas e socioculturais. Seu resultado e efetividade são grandes desafios que faz do movimento antimanicomial de 18 de maio uma necessidade contínua e atual. Consolidar uma sociedade sem manicômios, uma sociedade inclusiva que acolhe, respeita e promove a vida de uma pessoa em sofrimento psíquico. Precisamos de mudanças amplas e profundas. Precisamos conhecer mais dos cuidados prestados com pessoas com transtornos psiquiátricos para acabar com preconceitos, informar e cuidar. Essa é a luta de hoje e de todos os dias. Isso também é responsabilidade nossa. Brasileiro!